Eu estava gravando agora sobre esse livro aqui e me veio algumas experiências da minha vida que bateram de frente com algumas ideias. O que mais me bateu de frente mesmo foi a ideia da comunidade, de se sentir em uma comunidade e se sentir útil para alguém, para os outros, né? Se sentir genuinamente útil para com as pessoas. E veio essa ideia e eu já quis continuar aqui mesmo, e é sobre isso. E vai ser um outro vídeo, mas no mesmo ambiente, com as mesmas coisas, porque as ideias estão vindo todas muito loucas. Quando eu morava na cidade que eu nasci, até um ano atrás, eu fazia parte de uma comunidade que era a igreja. E era realmente assim, como se fosse uma família, né? Então, igreja de interior, todo mundo se conhece, são poucas pessoas, mas não tão poucas assim, mas assim, enfim, todo mundo se conhece, todo mundo tem um relacionamento super legal. Então, eu vivia nesse meio. Essa era a minha comunidade, esse era o meu grupo. Pertencer a este grupo me fazia muito bem. Mesmo que chegou um momento que eu já tinha muitas coisas que eu não concordava, o fato de eu me sentir útil para com aquela comunidade, para com aquelas pessoas, me fazia muito bem. Era uma sensação muito boa. Tinha festa de igreja, você vai, você ajuda, limpar, tipo assim, cara, esse senso mesmo assim de comunidade, de você se sentir útil, de você sentir que a sua presença ali é boa, é agradável, ajuda as pessoas, você se sente muito útil. E é muito uma questão dessa utilidade não sem ser reconhecido, mas sem esperar um reconhecimento. Você tá fazendo porque é uma sensação muito boa. O que acontece? Eu vivia por essa comunidade, eu vivia por este grupo. Então a minha vida era baseada, eu baseava a minha organização de vida conforme o que acontecia lá. Então, a minha vida era dedicada a isso. O que não me fazia bem no aspecto pessoal, no sentido eu não conseguia me conhecer, entender o que eu gostava, o que eu não gostava, porque eu era muito influenciada por essas pessoas, o que elas gostavam, o que elas achariam de mim. Então eu ficava constantemente me bloqueando e colocando conceitos em mim que eu não gostava, mas que eu sabia que para pertencer àquela comunidade era necessário ser dessa forma ou estar fazendo algo assim. E quando eu comecei a trabalhar, eu parei de ir nas missas, enfim, né? E aí aquilo começou a me fazer muita falta. Eu comecei a sentir muita falta disso. Então foi como se eu tivesse começando a encontrar o meu eu, quem eu queria ser, o que eu queria fazer da minha vida, mas essa parte, esse senso de comunidade eu tava perdendo e isso me deixava muito triste. Só que eu comecei a focar mais em mim, porque eu percebi que saindo daquele meio, eu ia conseguir focar em mim, eu comecei a me encontrar como pessoa, eu comecei a me entender como pessoa, como o que eu queria da vida, os meus entendimentos de vida, longe desse ambiente, não longe, mas um pouco mais afastada desse ambiente. Comecei a entender o que eu queria. Isso começou a despertar em mim mais sensações de eu quero saber quem eu sou sem influência das outras pessoas e num geral, assim, eu quero sair desse ambiente que eu tô pra eu saber quem eu sou, quem eu sou de verdade, sem a construção de várias ideias, ideologias em cima de mim. E realmente eu comecei a mudar muito. Comecei a desenvolver coisas que eu queria me desenvolver, que eu queria que fizessem sentido pra mim. Só que sempre com aquela falta de eu queria estar naquele meio. Só que eu sei que aquele meio, se eu voltar agora, eu volto a ser quem eu era, eu volto a tudo que eu queria mudar. E eu não conseguia achar o equilíbrio entre essas coisas, né? Porque eu ficava, não, eu não posso pertencer a essa comunidade, a esse grupo, a esse tipo de pessoas, porque eu quero evoluir, eu quero mudar, eu quero saber quem eu sou. Eu quero me entender quem eu sou longe dessas ideologias que são colocadas sobre mim. E o fato de eu começar a entender, e é muito legal porque, tipo, eu comecei a perceber isso recentemente, de que isso é muito importante pra mim, essa sensação de comunidade. E aí, com o livro, eu reafirmei isso. Realmente, isso é uma pecinha que ainda falta em mim, que eu sinto muita falta, que é algo que eu gosto muito, essa sensação de comunidade, de ajudar. É uma sensação que eu gosto de sentir, que eu gostava muito e que me fazia muito bem. Só que eu não conseguia desprender da ideia de que se eu voltasse pra isso, eu voltava a ser quem eu era.
eu voltava a sensação de não ser a pessoa que eu queria ser ainda. Então esse momento afastada me fez criar muito mais autoconhecimento, autoaceitação, entender quem eu sou longe disso, entender quem eu sou de verdade, quem eu quero ser, quem eu quero construir, qual é a minha versão que eu mais gosto. E aí poder voltar para uma comunidade, para um grupo de pessoas, algo nesse sentido, que eu não me perca. Eu me vejo muito mais indo para esse ambiente novamente, sem perder quem eu sou agora. O fato de eu me sentir numa comunidade, num ambiente assim, me fazia muito bem. Só que eu me perdia. Eu não sabia quem eu era, eu queria fazer... Tipo, eu achava que eu tinha que seguir uma linha, ser de determinada forma pra pertencer ali. E aí esse momento afastada me abriu os olhos pra entender quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu preciso manter de lá e o que eu preciso mudar. E, cara, isso é muito legal, porque começa a te trazer muito mais clareza nas decisões que você vai tomar. Começa a te trazer muito mais ideias do que você quer fazer e como você quer fazer. Hoje eu entendo muito mais que esse senso de comunidade, de ter um grupo, de fazer coisas, se sentir útil para os outros é muito bom, só que sem se perder. Sem você perder quem você é, né? Sem você deixar de ser quem você é para encaixar ou para seguir um padrão que você acha que é o certo, porque as outras pessoas estão dizendo para você que é. Então, essa ideia da gente abrir os olhos, eu acho que é muito necessário a gente se afastar de coisas e é muito difícil. Eu vejo que, assim, eu comecei a ter muitos problemas que eu pensava, cara, como que agora eu tenho uma crise de ansiedade ao sair de casa porque eu não quero ver pessoas, sendo que eu vivia numa comunidade sempre, quase todos os dias, onde era cheio de pessoas, onde eu estava me expondo sempre, onde eu aparecia, onde eu ia lá na frente e cantava um salmo e lia uma leitura. Por que que agora eu tinha medo de sair de casa? Só que hoje eu vejo como tudo isso fez parte desse processo. Porque antes eu não dava tempo de eu absorver quem eu era, de eu entender quem eu era e o que eu precisava aprender e absorver. Que aquilo lá fazia de bom pra mim, mas o que não se encaixava mais. Então, quando eu passei por esses momentos, assim, muito mais difíceis, foram momentos que eu precisei entender quem eu era, o que eu era, me aceitar como a verdadeira eu. Porque se eu continuasse naquele meio, por mais que me fazia ter uma sensação boa, me sentir pertencedora ou útil para as pessoas, eu tava me perdendo, eu tava me moldando pra caber lá. E eu acho que o fato de eu ter saído de lá, assim, de eu ter me mudado e, tipo, saído tão bruscamente de um lugar e ir pro outro onde eu não conhecia ninguém, onde eu podia ser quem eu era, me assustou de uma forma absurda, porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu queria ser, quem eu era, eu tava perdida. Eu comecei a ficar perdida num mar de inseguranças, de eu não sou boa, eu não sou suficiente, quem eu sou. E aí é muito mais fácil a gente ficar num lugar, mesmo estando desconfortável pra gente, do que a gente ter que lidar com turbilhões de emoções novas, que a gente se sente perdido, inseguro, não sabe o que fazer, não sabe o que sentir. Então realmente às vezes a gente continua sentindo coisas que são desconfortáveis, mas que são conhecidas, do que a gente sair pra desbravar novos caminhos do nosso próprio eu, do nosso próprio ser. Isso aqui virou uma reflexão muito filosófica, né? Do nada, de repente. Que loucura. Mas é muito legal pensar. É como se fosse realmente o que tá escrito no livro, de você... O seu passado foi assim, então automaticamente o seu futuro vai ser assim. E a gente achar um equilíbrio entre ser bom para os outros, ser útil, e ser bom pra gente mesmo é um pouco difícil. Pelo menos pra mim, confesso que foi difícil, ainda é um pouquinho. Porque você entender até onde vai o seu limite, eu fico muito chocada de como a gente está vivendo um pouco um mundo muito individualista. De uma pessoa não pode errar comigo porque é tóxico, porque... se fosse eu, não aceitaria, faria diferente. Não entender que a gente precisa de um todo para ser feliz, de pessoas para ser feliz. E a gente não consegue perdoar porque, essa pessoa me ofendeu, eu não aceito isso não é pra mim. Só que a gente não entende que, cara, às vezes a gente também vai errar com as pessoas. E não é porque a gente é uma pessoa horrível,
é porque a gente foi babaca alguma hora, a gente errou. Achar um equilíbrio entre até onde é o meu limite, até onde é o limite das pessoas, até onde eu posso fazer pelos outros sem me perder, só que também abrir mão um pouquinho desse eu sou tão incrível pra perdoar os outros, pra entender o lado dos outros. A gente às vezes se perde muito em um ou no outro, né? Um querendo agradar todo mundo, querendo ajudar todo mundo, fazer que todo mundo se sinta pertencido e esquece de você. Ou a gente entra num eu sou incrível, eu não preciso de ninguém, porque eu não me importo com a opinião de ninguém mesmo, e a gente esquece dos outros. Achar esse equilíbrio, e eu via que eu tava muito antes, senso de comunidade extrema, de eu preciso estar ali, ajudar. Gente, eu cresci dentro da igreja, tá? Então, é realmente você crescer com uma ideia de eu preciso ser humilde, e isso reflete em todas as áreas da vida, tá? De eu preciso ser humilde, eu preciso ser coitadinho, porque Deus ama o humilde. A gente cresce com um senso, eu acredito assim, um pouco distorcido, tá? De... A Luz foi embora? Coitado, de ser humilde, de dinheiro é ruim, vaidade é ruim, pensar em si mesmo é ruim, ter coisas pra si é ruim, sonhar coisas grandes é ruim. Isso eu via que estava me fazendo mal. Porque aí eu comecei a me culpar pela ideia de querer coisas, de querer ser bem vista, querer ter sucesso, é como se fossem coisas negativas. Isso, assim, eu aprendi meio que dentro de casa que não era tão assim, então não me afetava muito, só que você ficar repetindo isso, mesmo que não seja você, mas você ir num ambiente onde isso é repetido todas as vezes, isso te afeta de alguma forma. Além de mil e outras coisas que eu não concordava. Eu sentia que todas as escolhas que eu queria fazer eram erradas. Tudo que eu queria fazer era errada. Ai, porque é do mundo, porque sei lá o que. Ah, vai se... E hoje em dia eu já tenho uma visão muito diferente. Eu amo Deus e eu acho que Ele quer que todo mundo seja feliz, abundante, tem coisa boa pra todo mundo. E você não precisa ser coitado e sofrer pra conseguir as coisas. Você não precisa botar na sua cabeça que você tem que sofrer, ser coitado, ser humilde para ter coisas, para conquistar coisas e para ser merecedor das coisas. E quando você encontra o equilíbrio dessas duas coisas, quando você começa a encaixar as pecinhas, você realmente se sente muito bem. Você sente que você tá conseguindo dar o seu devido espaço e lugar para cada coisa, sabe? Ajudar os outros, entrar numa comunidade, num grupo, sem se perder ou sem precisar se moldar. Então, tudo isso que eu vejo que eu passei fez muito sentido para eu entender quem eu era, como eu era e não me deixar me perder quando eu encontrar outros grupos. Não precisar querer pertencer, mas eu ser e pertencer assim, como sou. Eu sei lá pra onde é que foi isso aqui, mas é que veio na minha cabeça, e se não faz sentido, isso aqui só não vai pro ar, e é sobre.